canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedaço no like aí no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, me dá essa moral, se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue minha conta pessoal no Instagram, beleza? Amanhã tem vários jogos importantes pra gente no Brasileirão e você pode estar postando lá na 1xBet, tá? O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado do vídeo, clica lá, se cadastra e comece a apostar, tá? Na maior casa de apostas do mundo, paga rápido e muito bem. Usando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final do primeiro depósito, eles dobram pra vocês, beleza? Pensou aí em apostas, pensou em 1xBet, beleza? Bom, galera, dito isso, vamos aqui trazer algumas notícias que vocês já sabem, né? Até porque eu fiquei ausente aí hoje o dia inteiro, tô vindo no final da noite. E ontem eu só consegui gravar um vídeo para vocês na parte da hora do almoço, mas acho que o mais importante é vocês ouvirem aqui a minha opinião, que eu acredito que é o que vocês querem ouvir, mas vou contextualizar com informação antes. Primeiro, saíram muitas novidades com relação à parte financeira do Vasco. Agora, vou tentar trazer para vocês aqui em etapas. Primeiro, o Andrei acionou o Vasco na justiça, porque lá na renovação de contrato com ele, ano passado, na Série B, quando existiu um temor se ele ia renovar o contrato ou não, ele acabou renovando, foi a luta para o Vasco renovar aquele contrato, foi combinado de dar uma espécie de luva, um bônus para ele lá pela renovação do contrato de R$800 mil. Esse bônus seria pago 5 parcelas de R$160 mil, tá? As parcelas seriam pagas trimestralmente, né, a cada 3 meses ou até que o jogador fosse transferido. Ele sendo vendido, fato esse que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2023, o Vasco teria 3 meses para poder quitar as outras parcelas. O Vasco pagou a primeira e aí não pagou a segunda, ele acabou sendo vendido, teria que pagar as outras 4 parcelas juntas, no montante de mais ou menos aqui, R$640 mil, e o Vasco acabou não pagando esse pagamento. O Vasco acabou sendo acionado na justiça pelo Andrei, pagou agora 30% do valor, chegou junto com correção, mora, etc., pouco mais de R$280 mil, e ainda falta ali uma parcela para o Vasco pagar ao jogador. E aí o Vasco propôs na justiça agora parcelar isso que está faltando em mais aí 6 parcelas, ficaria a parcela mais ou menos na casa de R$70 mil. Quem noticiou isso primeiramente foi a UOL e foi confirmado pelo GE. Não sabem se o Andrei vai aceitar esse acordo ou não, tá? Uma dívida ínfima de R$800 mil e o Vasco da Gama SAF não tá honrando, o fato foi parar na justiça, tá? Essa é a bola 1. Bola 2, o Atlético Mineiro acionou o Vasco na CND, que é a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, via a transferência do volante Jair para o Vasco da Gama. O Jair foi vendido em dólar ao Vasco, convertendo para o real. A transação era mais ou menos na casa de R$13 milhões. O Vasco pagou a primeira parcela, que vencia no mês de março. A segunda parcela vencia em julho e essa parcela está atrasada até hoje, o Vasco não pagou. A terceira parcela vence em janeiro e a última parcela vence em abril do ano que vem. As parcelas são mais ou menos na casa de R$3 milhões e 200, R$3 milhões e 300 mil. O Vasco não pagou, foi acionado pelo Atlético algumas vezes, não retornou e o Galo foi na CNRD para tentar receber a grana, tá? Então o Vasco deve mais ou menos 9 milhões e alguma coisa hoje para o Atlético, já que pagou a primeira parcela na casa de R$3 milhões e 300 mil. Isso nacionalmente. Agora, internacionalmente, o fato acabou indo para a FIFA, o Léo Jardim, o Vasco tinha sido acionado pelo Lille pela compra do Léo Jardim, lá ainda mais no começo do ano. O Vasco foi acionado pelo Transferban, e aí no dia que se o Vasco não pagasse, ele sofreria, né, o Transferban, o Vasco foi lá e pagou e não tomou ban e conseguiu continuar contratando jogadores na janela. Depois, o Nacional do Uruguai e também o Atlético Tucumã entraram na FIFA cobrando a dívida do
lateral direito Puma Rodrigues, na casa de 2 milhões de dólares, que dá um total de mais ou menos 10 milhões de reais. E o Atlético Tucumã, 1,5 milhão de dólares, mais ou menos 7 milhões e meio pelo Capasso, tá? E o Vasco contava com a grana da 777, que era para estar prevista para cair dia 2 de setembro. E aqui é o assunto principal que a gente vai começar a discorrer e eu vou dar a minha opinião. O Vasco contava com essa grana para poder pagar lá o atraso do Jair, pagar aqui o atraso do Tucumã, pagar aqui o atraso do Puma Rodrigues e pronto, zerar tudo. O salário está em dia, as outras obrigações estão em dia, mas essa janela de transferências bagunçou. O Vasco vendeu o Pedro Raul, vendeu o Egnaldo, teve mais uma outra venda que eu estou tentando puxar agora aqui, pegou essa grana e fez fluxo de caixa, foi pagando débitos atrasados, pagou a dívida lá do Matheus Carvalho no Náutico, pagou a empresa que fez os móveis planejados lá da sede da 777 do Vasco da Gama Safra aqui na Barra da Tijuca. Outras situações que estavam pendentes eles foram colocadas em dia e os salários continuam tudo sendo pago bonitinho, as despesas operacionais. Então o Vasco aguardava o pagamento da 777 dia 2 de setembro para poder estar colocando toda a casa bonitinha em ordem, sendo que a 777 não pagou o aporte. Eles pagaram lá ano passado, assim que ia sair lá do contrato antecipadamente, 70 milhões, depois entraram com mais 120, tá? Mito, anteciparam 70 milhões, quando o negócio foi concretizado, passou na Assembleia no Vasco, os sócios aprovaram, aí entrou mais 120. Esse ano teria que entrar mais 120 e até agora não foi pago, tá? A 777 tinha prometido que pagava até o dia 23, hoje é dia 29, até agora a grana não caiu e a 777 tem até o dia 5 de outubro para pagar. Se eles não pagarem, inclusive há mecanismos no contrato que protegem o Vasco e o Vasco pode estar retomando a empresa para si. E aí o que eles pagaram, que foram 190 milhões até aqui, 70 milhões inicial mais 120, eles pegam esses 120 num total de 1 bilhão e convertem em ações. A empresa foi constituída no montante de 1 bilhão, a 777 comprou 70% por 700 milhões e o Vasco é dono de outros 30% desse negócio na casa de 300 milhões. Então, se o negócio melar, se eles não pagarem, eles ficam com 19% das ações da Vasco da Gama Safra e o Vasco fica com 81%, mas sem esse dinheiro que ele está precisando para poder colocar todas essas questões. O Vasco acredita sim que os americanos irão pagar e eles terão que pagar com juros e correção monetária pelo atraso, tá? E o Vasco tinha dado a palavra aos clubes que iria estar fazendo o pagamento dessas coisas que estão atrasadas nessa semana, mas como a 777 não honrou com aquilo que foi combinado, então o Vasco acabou não tendo como honrar esses compromissos, tá? E aqui, galera, passado a parte da informação, vamos aqui a opinião. Lembrando que 5 de outubro é quinta-feira da semana que vem. Vamos aqui agora na minha opinião. Uma coisa que está claro para todo mundo, ou para pelo menos quase todo mundo, é que a credibilidade da empresa 7777 está completamente abalada. Porque a gente tem algumas informações ou pseudo-informações esquisitas com relação à empresa, né? Enfim, aquela matéria da Josimar Futebol. Lá atrás, há muitos anos atrás, o Josh Wander se envolveu com problema de tráfico de drogas nos Estados Unidos. Enfim, você tem várias situações. Os clubes aos quais eles compram briga para cair. O próprio Vasco mesmo melhorou muito, se você comparar com o clube social, com relação à estrutura, elenco, etc. Mas ainda continua do mesmo jeito, brigando para cair. Nessa última rodada agora, num jogo atrasado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, mas está a um ponto. Ou seja, continua na mesma situação de luta contra rebaixamento. Apesar da gente acreditar que com Ramon Dias e esses reforços a gente deve acabar o campeonato mais bem colocado, é uma questão mais agora mesmo de tempo. Mas enfim, então o que eu posso falar para vocês, que eu, Diego, e acredito que boa parte de vocês também, hoje não confia mais piamente na empresa que adquiriu a SAF do Vasco. Tinha alguns até que nunca não tinham muita convicção na empresa desde o começo, né? Diga-se de passagem. E eu sempre faço questão de lembrar um detalhe, que as pessoas misturam as coisas.
Uma coisa é modelo SAF, que eu sou muito favorável, principalmente para clubes quebrados financeiramente como o Vasco, e outra coisa são as empresas que vão adquirir essas SAFs e a negociação e a forma como se dão essas vendas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Vasco foi vendido num adiantamento de 70 milhões, com mais 120, e o resto está sendo pago no fiado. E um dinheiro que está sendo colocado numa empresa que a própria 777 é dona e o Vasco é sócia da mesma com 30%. Então é um negócio, se você parar para analisar friamente, sem falar da valuation do negócio, o Vasco é um clube que vale menos do que o Flamengo fatura anualmente, não faz sentido, né? O Flamengo fatura 1 bi, né? O que não quer dizer que o Flamengo tem valor de mercado de 1 bi. Só o faturamento dele de um ano tem batido 1 bi. Então só por aí você vê que o negócio do Vasco, em termos de valor, não foi um bom negócio. Mas enfim, então o que eu tenho para dizer para vocês aqui, após trazer as informações, eu acredito que vocês já sabiam, vocês querem ouvir aqui a minha opinião do que eu acho sobre isso. O Vasco sofreu transfer ban, ele não vai ficar impossibilitado de contratar jogador porque a janela está fechada e o Vasco sabe que o dinheiro vai pingar e até a janela abrir, né, no final do ano para montagem de elenco, para estadual e etc., o Vasco já vai ter pago e vai conseguir contratar normalmente. Então, efeito prático esse transfer ban? Nenhum. Tem sim o efeito de imagem e o efeito moral, porque o Vasco passa o recado pro mercado, ó, o negócio lá é meio estranho, os caras compram um jogador, demoram a pagar, às vezes paga indo na FIFA, tem casos que nem na FIFA paga, toma transfer ban, aí depois paga, enfim. Não sei se é muito bom negócio vender jogador pro Vasco, não. Esse é o mercado que o Vasco acaba passando e que a empresa americana também. Agora, me causa estranheza, porque como é que uma empresa que não tem dinheiro ou que está com dificuldade financeira está comprando um clube no redor do mundo à torta e direito? Acabaram de comprar um clube agora na principal liga do mundo, que é a Premier League, e não foi qualquer clube, foi o Everton da Inglaterra, que é o grande rival histórico do Liverpool. O grande clássico ali da cidade de Liverpool é Everton e Liverpool. Então não é qualquer clube, e o valor da negociação supera os 3 bilhões de reais. Então assim, dinheiro tem. Agora, os caras gerem mal os negócios deles. E aí a gente pode questionar a própria contratação do Luiz Melo, a demora para tirar e os compromissos não honrados da forma como deveriam ser feitos. Então eu acho que a gente tem que ficar com a parabólica bem ligada, porque infelizmente a credibilidade da empresa sim está abalada com o torcedor vascaíno. Eu, por exemplo, hoje tenho sim um pouco de pé atrás com a empresa, mas não tenho pé atrás com o modelo, diga-se de passagem. Acho que o modelo SAF sim é um bom modelo. A gente já viu mais clubes entrando para a SAF, o Curitiba e o Atlético Mineiro, e vão ter mais, tá? Inclusive, falando de rival, o Flamengo estuda vender um percentual, criando uma SAF, vender um percentual minoritário, para que o Flamengo não se descapitalize para que construa um estádio. O Flamengo está assim pensando em construir estádio, tem aquele imbróglio lá no terreno do gasômetro, o Flamengo esbarra em algumas situações, porque o Flamengo não quer de forma alguma deixar de investir no futebol. Então, para fazer um estádio e diminuir o investimento no futebol, eles preferem não fazer e ficar no Maracanã do jeito que está. Agora, se pinta a possibilidade de um parceiro comprar um percentual da SAF e ele bancar o estádio e de contrapartida pegar um percentual minoritário onde o Flamengo continua dando as cartas e ele continua mandando no clube, o Flamengo vê com bons olhos. Então até o Flamengo, que hoje é o clube mais rico e mais próspero financeiramente do país, pensa assim em virar SAF numa situação específica, tá? Então acho que é um caminho meio que natural. Então reitero, continuo favorável ao modelo, questiono sim, se essa empresa americana foi a melhor não foi de jeito nenhum, mas se essa empresa era uma empresa importante para estar entrando no nosso clube. E o segundo ponto é a questão da administração deles como um todo, tá? Mas como bom vascaíno, torço para que daqui a menos de uma semana as coisas, a poeira acalme, eles botem o dinheiro lá, o Vasco equalize todas as dívidas aí e volte tudo numa tranquilidade, e que tenha sido um atraso pontual, que daqui para os 3 próximos aportes que virão para acabar, né, eles acertem tudo direitinho e não aconteça mais essa situação, e que definitivamente
a credibilidade deles possam se estabelecer, que a gente possa ter uma parceria saudável e duradoura para ambos os lados, tá bom? Então é isso, galera. Isso encerra a nossa primeira e única edição. Não vou ficar aqui toda hora falando, acho que eu já falei bastante, que eu tô... E não tô com problema de saúde, não que eu saiba, né? Nada disso, tá? Eu tô cuidando de questões particulares minhas aqui, que não cabe eu ficar vindo a público falar. Então tô tendo que me dedicar tempo a outras questões que eu tô resolvendo aqui. Acredito que terceira semana de outubro em diante, a coisa clareia, tá? E a gente volta aí a ter aquela frequência de 3 vídeos, 2 vídeos com vocês. Até essa semana eu vinha batendo certinho, mas nos 2 últimos dias agora a coisa deu uma rateada de novo, tá bom? Então é isso. Beijão, até amanhã. Se Deus quiser tentar amanhã, vir com os 3 vídeos pra vocês. E domingo, Vasco e Santos aí, tomara que os gigantes consigam a vitória pra deixar o nosso coração quentinho. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E qualquer momento aí eu volto. Tamo junto.